Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Conexão Sustentável. E hoje nós estamos aqui com o presidente do CREA Ceará, Fernando Galiza. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar com você aqui, tá? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante voltado para a engenharia, a atuação. Essa profissão tão linda, tão rica, né? Uma carreira que muita gente tem a aspiração de seguir, muito estudante, que muitos profissionais já trilharam, né? E de como a engenharia pode contribuir. Ela tem o seu papel crucial para o desenvolvimento sustentável, né, o desenvolvimento econômico, para a construção de cidades resilientes, né, para tudo aquilo que a gente entende como infraestrutura, como desenvolvimento econômico. Então, presidente, mais uma vez obrigado por estar aqui conosco, tá? Queria te pedir então, por favor, se apresente, né? Fale um pouco de si, como que você fez sua carreira até então, como tem sido esse desafio no CREA do Estado do Ceará. Por favor, fique à vontade. Olá, Bertrand, muito obrigado pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui na Casa da Indústria, né? E na indústria, toda indústria, existe engenharia, agronomia e geociências. Toda a indústria não seria a indústria se não tivesse a engenharia. Eu estou presidente do CREA Ceará, já fui antes de ter esse pleito de presidente, fui 2 vezes eleito conselheiro do conselho, conselheiro do CREA, depois 2 vezes vice-presidente, até conseguir, né, até ser eleito presidente do CREA. E paralelamente, né, não sei se todos sabem, mas o presidente dos conselhos é um cargo honorífico. Hoje eu sou sócio de uma construtora, mas já ralei muito, já comi muita poeira, comecei como engenheiro, fui supervisor de obra, gerente geral de construtora, diretor do multinacional, até abrir a nossa empresa, que já tem 11 anos. Estamos aí no mercado, fortes, e também no CREA para poder servir, ajudar os profissionais de toda a sociedade. Que bacana. Quanto tempo de profissão na engenharia? Esse ano estou fazendo 22 anos. 22 anos na engenharia. Tá aí. Fora a época de estágio, né, que eu passei mais 5 anos estagiando. Então, engenharia mesmo são 27. É um tempo considerável, né? Bom, doutor, obrigado pela tua explicação, tá? Os pontos importantes que a gente sempre lembra, né, que contribuem para esse processo, né, quando a gente fala de engenharia da carreira, são números interessantes, né, que hoje o Brasil vive, o Estado do Ceará, mas a gente traz aqui alguns pontos, né, que se relacionam com a organização do trabalho, né? Olha só, 4% do PIB global é perdido com acidentes e doenças do trabalho, né? Ou seja, é um número gigante, né? 2 milhões de mortes por ano, segundo a estimativa da OMS e da OIT. PIB do Brasil hoje, né, em torno de 10,9 trilhões, né, de reais, no eixo 2023-2024, e o investimento em infra no Brasil está em torno de 1,8 a 2,2% do PIB, né, que dá em torno de 200 a 240 bilhões de reais por ano. Esse número, né, há grandes estudiosos que apontam que esse investimento poderia ser um pouco maior, né, mas ele também tem que ser conservador, ou seja, existem desafios e um certo gerenciamento, né, necessário dentro dessa abordagem. E a gente entra na esfera de como a engenharia, né, pode de fato contribuir, né, para o desenvolvimento sustentável, para a melhoria da infraestrutura nacional, regional. E aí uma pergunta, né, que a gente faz quando a gente traz os números para o Brasil, a mensagem é clara, né? A gente pode ter 4% do PIB com falhas relacionadas à segurança e gestão, enquanto investimos cerca de 2%, né, em infraestrutura. Ou seja, o país perde mais com ineficiência do que com investimento, né, com o próprio investimento no desenvolvimento. Isso reforça um ponto central, né, que a engenharia de qualidade ela não é custo. Na verdade, ela é um investimento prévio. Então, nessa perspectiva, como que o CREA tem se posicionado para contribuir com os negócios, né, estimulando a prática, né, a contratação de profissionais? Como que esse mecanismo atua de fato? Pronto, a gente trabalha fazendo a fiscalização do exercício daquela profissão. Você, quando contrata, vamos lá dar o exemplo de engenheiros, engenheiros são capacitados, estudaram para fazer aquele determinado serviço, então eles trabalham nos normativos. E além das engenharias como um todo, nós temos também a engenharia de segurança do trabalho, que é uma especialização que o profissional, né, ele é focado em segurança.
Então, realmente, inclusive, tem normativos, e a partir de tantos funcionários, é obrigado as empresas a ter o engenheiro de segurança do trabalho. Então, ele vai passar o dia, né, todo o expediente dele, evitando, mitigando, né, os riscos de acidente. E realmente a gente vê que nas empresas que têm engenheiro de segurança do trabalho, os acidentes são muito pequenos. E o CREA também fiscaliza isso. A gente, por exemplo, mês passado, nós fizemos uma fiscalização nessa área de fachada, o nosso Fortaleza, por exemplo, está envelhecendo, muitas fachadas colapsando, caindo cerâmica. E para você fazer esse serviço, é muito importante ter um engenheiro de segurança do trabalho acompanhando. Não só para ver se vai ter queda de material, para ver como é que estão as ancoragens, se as ancoragens realmente aguentam, suportam a carga de um balancinho, de uma cadeirinha. Então, realmente, a engenharia de segurança do trabalho está em todas as indústrias. Você vê indústria de qualquer área, tem engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, e isso realmente diminui muito. Você vê obras, por exemplo, vamos lá na área da engenharia civil, aqui em Fortaleza, no Ceará, 70%, mais de 70% dos nossos registrados são engenheiros civis. Você vê uma obra que não tem engenheiro, por exemplo, feita com um leigo, com um mestre de obra, você vê que o pessoal não usa EPI, o pessoal sem capacete, sem bota, sem cinto de segurança. Quando tem um engenheiro responsável acompanhando, como ele tira a RT, ele é responsável pelaquela obra, ele já vai exigir o normativo, já vai exigir que esses profissionais trabalhem corretamente. E tendo um engenheiro de segurança do trabalho, aí reforça e o risco de acidente diminui muito. Uma perspectiva interessante, né? Investir na carreira profissional, né? E ter um profissional que realmente entenda do levantamento de riscos, né? Como que se faz o inventário de riscos, que dá atenção a esses riscos dentro do ambiente de trabalho, com foco na segurança de pessoas e também na integridade dos processos. Isso na prática é um investimento, né? Que você evita e tem melhor previsibilidade com perdas e custos, né, de CAPEX, novos investimentos, como OPEX, né, no gerenciamento que você já faz durante o ciclo de vida de um ativo ou de um projeto, e de fato isso se concretiza de uma maneira muito positiva, né. Bom, e na prática, né, como é que ocorrem os mecanismos de fiscalização do exercício profissional no dia a dia, doutor? Nós temos hoje 42 fiscais no estado do Ceará. A gente fiscaliza de várias formas. A gente fiscaliza muita com denúncia hoje. Nós temos o app do CREA Ceará, tanto para Android como para iOS. A nossa meta é fiscalizar 100% das denúncias. A gente sempre, no máximo em uma semana, está fiscalizando as denúncias. A gente tem a fiscalização nos carros, né? Fazendo essa fiscalização no estado todo. Nós usamos também drones para fazer uma fiscalização mais abrangente e também a gente usa a fiscalização através de satélites e inteligência artificial. Para você ter ideia, a gente tira fotos, né? Os satélites tiram fotos periodicamente do estado e a gente consegue, através da IA, consegue identificar aquele serviço de engenharia agronomia e geociências. E a gente localiza, a gente identifica se tem responsável técnico ou não. Se não tiver, o fiscal já vai lá no local correto, em vez de ficar rodando, procurando com o exercício legal da profissão. Então, realmente, a gente está muito subsidiado, isso aí prova nos números, né? A quantidade de ART, anotação de responsável técnico, só cresce, a quantidade de pessoas se registrando no conselho só cresce, e com isso aí a gente protege a nossa sociedade. Sem dúvida. A gente acompanha, né, alguns casos na mídia, muito tristes por sinal, né, de condomínios que tiveram situações de infraestrutura comprometida, né, e alguns desabaram, né. A gente teve casos recentes em Fortaleza, recentes de alguns anos, né, a gente viu também isso acontecendo em outros estados. Na prática, né, assim, como que o exercício profissional, né, ele pode também contribuir com essa prevenção? Como que a sociedade pode contribuir com essa prevenção? Pronto, além de ser muito importante, né? Vamos lá no caso dos condomínios, essa preocupação, nós temos em Fortaleza a Lei de Inspeção Predial, a 9.913. Essa lei, ela obriga que os condomínios façam inspeção predial.
Daí vai depender a periodicidade da inspeção, o tempo do edifício. Se é edifício com mais de 50 anos é anual, o edifício de 20 a 30 anos é a cada 3 anos. E essa inspeção predial é como se fosse um raio-x da edificação. E é importante também, quando for fazer a inspeção predial, quando os moradores, né, os condôminos, os síndicos que estão, vamos assistir também, for fazer isso aí, solicitar uma equipe multidisciplinar. Porque no condomínio nós temos engenheiros civis, nós temos engenheiro eletricista, nós temos engenheiro mecânico, tem alguma coisa de engenharia agrônoma, às vezes tem a parte ambiental. Então, assim, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar para poder fazer um raio-x dessa edificação. E o mais importante, quando receber esse laudo, não só guardar o laudo, você tem que executar tudo aquilo que está descrito, que tem risco, né? Aí tem o risco, vamos dizer assim, mais urgentes, o moderados, o mais leve, tem a oportunidade de melhoria. Então, realmente é muito importante. Eu faço um comparativo sempre, né? Por causa na recuperação estrutural, que é muito importante. Quando inicia a recuperação estrutural, é como se fosse uma cáriezinha, bem pequenininha, que você consegue tratar. Se você não tratar, ela vira um bloco, depois vira um canal, até perder o dente. E assim a recuperação estrutural, ela começa bem miudinha, aí depois vai aumentando, aumentando, até um momento que você não consegue mais recuperar, tem que fazer um reforço estrutural, ou se não cuidar, pode ter risco de colapso realmente. Entendi. E falando de inspeção predial, né, como que ela contribui efetivamente para a redução de custos, tanto na esfera pública quanto na esfera privada? Né? Por exemplo, em questão de sinistros, né, movimentação de órgãos e outras consequências adicionais, né? Pronto, como eu estava comentando, quando a gente faz a inspeção predial, a gente consegue identificar os problemas no início. Então, você consegue fazer o tratamento no início. E às vezes você consegue evitar um acidente. Por exemplo, você na inspeção predial, você consegue verificar se uma fachada está prestes a colapsar, a cair cerâmica. Você consegue identificar se tem risco de um curto-circuito. Você consegue identificar se uma peça estrutural está danificada. Então, você fazendo esse trabalho, você consegue economizar muito recurso, né? Se você deixar para frente, e um recurso que não tem valor, que é a vida. Por exemplo, imagina uma peça de cerâmica numa fachada de 20 andares caindo numa pessoa. É fatalidade. Então, você, às vezes, com inspeção predial, com um teste numa fachada, você salva vidas. Então, é muito importante fazer a inspeção predial com profissionais gabaritados, profissionais registrados no nosso conselho. Sem dúvida. Isso é uma questão de saúde pública, né? É prevenção social que, de fato, a gente percebe impactos, né? Tanto em hospitais, né? Quanto em mecanismos de comunicação, de prevenção, acionamento de corpo de bombeiros. Enfim, tem um custo para isso, né? Um custo do reparo. E a prevenção, de fato, ela é necessária, né? Sempre que a gente lida com essas circunstâncias. Doutor, como gestor de obras, né, mudando um pouco aqui o assunto, o empresário e também presidente do CREA Ceará, como que você entende que um profissional habilitado, capacitado e qualificado, né, pode contribuir para a redução de possíveis erros e situações imprevisíveis? Pronto, ele tem que, como eu falei, ele tem que seguir os normativos, né? Tem que ter muito competência, tem que estudar, tem que ter conhecimento técnico, né? Para poder realmente diminuir todos esses riscos, entendeu? Uma obra, por exemplo, uma obra de engenharia civil, ela tem risco toda hora. É você cortando uma madeira, é o profissional subindo num andaime, é o profissional usando uma betoneira com risco de choque. Então você tem que seguir as NEs, tem que fazer treinamento com seus profissionais, tem que capacitar seus profissionais e o mais importante, você, além de capacitar, você convencer, né? Convencer ele da importância de usar o EPI, da importância de seguir os normativos. Que às vezes muitos acidentes acontecem com profissionais antigos, que eles acham que usar o EPI é besteira, atrapalha, mas quando ele começa a entender, eles têm a conscientização que aquilo é para proteger as mãos dele, proteger a perna dele, proteger a cabeça, proteger a vida dele, aí fica bem mais fácil o trabalho. Sendo o trabalho preventivo, ele é um exercício diário, né? Nós que somos profissionais de saúde e segurança,
a gente visualiza muito alguns desafios que remetem ao que nós chamamos de cultura de segurança, né? Ou seja, até que ponto você tem, né, segundo algumas iniciativas, né, algumas grandes pesquisas, como a da Dupont, que a gente é muito acostumado a trabalhar, você vê a curva de Bradley, né? Ou seja, você vê o aspecto reativo, né, o aspecto que ainda, né, passa ali pelo processo de reação das pessoas, que vai passando por um processo de desenvolvimento, até que exista uma cultura interdependente, né, que as pessoas de fato sigam procedimentos, né, que elas tenham o cuidado mútuo de uns para com os outros. Mas a gente também percebe que isso é um desafio, principalmente em grandes obras, né, quando você tem diferentes fases de obras em um projeto, existe um desafio para que os fornecedores tenham o mesmo nível de identificação com procedimentos e normas, né, que as diferentes empresas, né, que assumem em determinadas fases tenham essa mesma continuidade, né, que as medidas preventivas se estendam a todos, ou seja, tem algumas características que representam desafios para esses profissionais, né? Então, com base nisso, né, na sua visão, como que a engenharia de segurança, ela pode se posicionar como uma área necessária para os negócios, né? Quais são as perspectivas que gestores e investidores podem ter, né, ao implantar esse tipo de atividades, esse profissional do dia a dia nos seus negócios? Realmente acho muito importante, né, você estar junto com a engenharia de segurança do trabalho. Eu, por exemplo, na minha empresa, a gente tem um profissional acompanhando nossas obras e eu acho que nunca, graças a Deus, nunca tivemos acidente de trabalho nas nossas obras. A gente, inclusive, trabalhou na expansão aqui do Aeroporto Internacional Pinto Martins, tinha uma segurança muito grande, né? Assim, seguir o pé da letra a norma, e a gente fez a obra lá, uma grande parte do aeroporto, sem nenhum acidente de trabalho. Então, realmente é muito importante porque você tem que seguir, assim, os próprios engenheiros têm cadeiras, né? Nós temos cadeiras, eu como engenheiro civil, de segurança do trabalho, mas nada melhor do que ter um profissional que passou mais 2 anos focado naquilo com outra visão. E às vezes você, quando está dentro de uma indústria, você está dentro de uma obra, dentro de uma fábrica, porque que seja, você passa todo dia e você não consegue ver aquele risco. Ele acostuma, o risco acostuma para você. Mas quando vem uma pessoa de fora, ele identifica imediato. Então, realmente é muito importante todas as indústrias ter realmente profissionais qualificados e treinados para poder evitar esses acidentes. Isso que o senhor comentou é muito fatídico, né? É muito comum que a gente tenha o chamado piloto automático Uhum. do dia a dia, né? A gente acaba que não percebendo situações de riscos, né? Situações que podem impactar em afastamentos e possíveis acidentes, ou até mesmo gerar, né, algum tipo de prejuízo inesperado, né? E dentro desse conceito de cultura de segurança que a gente estava comentando, é justamente nesse processo, né? As principais responsabilidades, elas nascem com os líderes, né, e se estendem aos liderados, contribuindo assim para uma mudança, eu diria que de mindset, né, uma mudança de fato focada na prevenção, na execução, na produtividade, com qualidade e, claro, mantendo a segurança de ponta a ponta, né, no exercício profissional em toda a cadeia produtiva. Um ponto também que surge, né, quando a gente fala de processos, indústria, né, desenvolvimento e investimento, é o recém-acordo, né, firmado junto com o Ministério Público do Trabalho, né? Então, esse acordo ele tem um teor, né, em parceria com o CREA, de fiscalizar, né, garantir a integridade industrial, garantir a integridade, né, dos processos, das atividades, nas relações entre contratantes e contratados, do ponto de vista dos profissionais habilitados. Explica para a gente um pouco como que é esse objeto, como que são os mecanismos, como que isso se estrutura na prática. Pronto, esse termo de comparação, como já trabalho, foi muito importante, que a gente está fazendo fiscalizações conjuntas. Por exemplo, a gente vai num Alphaville desse, né? No Alphaville desse, fiscalizar, o CREA vai fiscalizar se aquelas casas e construções têm responsável técnico. E o Ministério do Trabalho vai fiscalizar se aqueles profissionais estão registrados na empresa, se eles estão usando EPI, como é que está a questão sanitária, se eles têm local para usar o banheiro, para se alimentar. Então a gente fez essa cooperação e está dando muito certo. Até mesmo no caso assim, eu acho que a gente tem mais a ganhar, porque, por exemplo, às vezes quando a gente
era barrado, por exemplo, para fazer uma fiscalização, a gente tinha que chamar a polícia, a gente inclusive também fez uma cooperação com a polícia militar, né, para poder não barrar os fiscais do CREA, mas era uma coisa mais, vamos dizer assim, uma coisa que tinha uma mão de obra maior, ligar para a polícia, para poder ter uma força policial, para poder o fiscal entrar naquele determinado local, né? E com o Ministério do Trabalho, a gente facilitou até a entrada dos nossos fiscais em determinados locais. Então, realmente é uma parceria muito boa. A gente também faz a fiscalização juntamente com o Corpo de Bombeiro. Agora mesmo, né, que teve o carnaval pouco tempo atrás, a gente fez fiscalização em todas as cidades que tinham palco. A gente fez fiscalização juntamente com o bombeiro, a gente fiscalizando se tem estado técnico. O Corpo Bombeiro vem da questão de quantas pessoas poderia ficar no evento, quantas pessoas ficar no palco. E graças a Deus a gente viu que foi bem tranquilo, assim, onde estava com essa Apteco não teve nenhum problema. Quando a gente fala da responsabilidade técnica, né, é um instrumento que, como o próprio nome já diz, né, ela tem a responsabilidade sobre o profissional, né, e esse profissional também tem, né, além da sua qualificação, princípios éticos, né, afinal ele assume a responsabilidade sobre o projeto, né, sobre a execução, né, quando ele emite uma anotação sobre isso, e é importante essa sua fala, né, quando o senhor traz, por exemplo, no carnaval, né, quantas milhares de pessoas se reúnem, né, em um ambiente. Imagina que uma estrutura sofra um colapso, né, com uma situação de acidente inesperado. Como que fica o clima de uma situação dessas, né, de um ambiente desse? Então, é um custo de mobilização, é um custo social que, no final das contas, somos nós contribuintes, né, que muitas vezes não, na prática, né, mantemos essas instituições que tem o objetivo de resguardar socialmente, né, as pessoas, né? Não falo do investimento, né, do capital que vai, por exemplo, para patrocinar uma festa, mas para o corpo de bombeiros, né, para os profissionais que atuam na emergência, que estão de plantão, que fazem um excelente trabalho, mas em situações como essas que podem ser prevenidas mediante fiscalização, na prática elas se fortalecem, né? Então, de fato, é uma prática muito positiva, né? Bom, e na sua percepção, presidente, comparando o nosso capital intelectual, né, Brasil versus mundo, né, também como está o estado do Ceará, né, como nós estamos em relação à formação dos engenheiros, né? A academia está entregando profissionais para o passado ou estamos observando o futuro e as perspectivas? Pronto, nós temos grandes faculdades no estado do Ceará que formam grandes engenheiros, e não só grandes faculdades, nós temos grandes colégios. Você vê que o ITA, né, que é referência de concurso, né, sempre a maioria são cearenses. Então, assim, agora puxando a sardinha, né, para o cearense, nós somos estudiosos, trabalhadores, focados. Então, realmente, a gente é referência, né? Referência para o Brasil. Eu, por exemplo, quando trabalhava em outras empresas, vinha diretores de grandes empresas, inclusive abertas na bolsa, para ver como é que a gente estava trabalhando, ver como é que a gente fazia os resorts, ver como é que era a nossa produtividade, entendeu? Tanto é que o cearense consegui chegar no cargo de diretor técnico multinacional italiana, né? Haja visto pela minha experiência, pelo trabalho, e não só eu, tem vários profissionais que conseguem, a nossa construção é muito, muito bem feita. Nós temos calculistas, por exemplo, que tem doutorado na Alemanha, que faz projeto para fora, tem projeto até para Dubai. Então, assim, realmente a gente tem uma mão de obra muito qualificada. E assim, o que a gente conseguiu agora, inclusive, um marco muito bom, Jotomec, que para engenharia só pode ter, se não me engano, até 30% EAD, não pode mais ter curso 100% EAD, que realmente eu acho importante o EAD em algumas disciplinas, mas uma disciplina, por exemplo, de laboratório, de engenharia, você não tem como você fazer ela EAD, é muito difícil, você perde muito rendimento. Então os CREAs, o Confea conseguiu essa vitória aí junto com o MEC, e realmente eu acho que a gente faz grandes profissionais. E digo mais, os profissionais, tem profissional bom em todas as instituições, e tem profissionais ruins em todas as instituições. A questão é a pessoa, é o estudante
querer, ter vontade e realmente buscar sempre o melhor. Fantástico. Em termos de capacitações, né, a gente sempre acompanha, né, como estão os nossos números, como que os nossos estudantes, né, têm se desempenhado, né, têm obtido os resultados nos exames do ENAD, né, os estudantes no PISA também, né, na formação primária, e a gente observa com preocupação, né, como estão os nossos indicadores, né, afinal, a gente vai entregar a sociedade para essa população mais nova, né? E a gente também percebe, a gente que é uma geração já um pouco, né, eu diria que um pouco anterior, né, a essa atual, a gente percebe que existe uma mudança muito rápida, né, em todo o mecanismo social, tanto na forma de aprender quanto na forma de se posicionar, o acesso à informação muito rápido, muito difuso, e isso contribui para uma bagagem que eu diria ser muito mais ampla, né, e muito mais rápida, né, em teor de informação. Então, quando a gente visualiza o cenário de atuação profissional dos engenheiros do futuro, algumas perguntas, por exemplo, quando a gente olha para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, energia limpa e acessível, cidades resilientes, né, paz e justiça social, dentre outros grandes objetivos, a gente encontra meio que desafios, né? Então esses profissionais precisam ter resiliência, né? Eles precisam ser bem treinados, adeptos às mudanças, abertos ao diálogo, né? Então tem algumas características que de fato a gente observa ao longo do dia a dia, né? Bom, presidente, Só completando aqui essa sua fala, hoje a nossa maior preocupação é a questão da desistência dos cursos. sim, Na minha época, já que eu falei que eu tenho 22 anos de formado, entraram comigo 120, se formaram 22. Teve curso de engenharia elétrica que entrou 120, se formaram 5. E hoje não está diferente. E hoje os profissionais, os estudantes, às vezes não querem fazer engenharia, porque realmente não é um curso fácil. É um curso difícil, tem muito cálculo, tem muita física, mas ele é muito gratificante, né? Você pegar, por exemplo, um terreno e fazer uma indústria, você pegar umas chapas de aço e tudo e transformar num equipamento, transformar num que vai fazer outros materiais. Então, realmente é muito difícil o curso, mas ele é muito importante. Hoje nós estamos com déficit de engenheiros no país. Hoje o mercado está precisando de engenheiros, entendeu? Já, por exemplo, você olhar na área da projetos de estradas, por exemplo, tem amigo nosso que trabalha com projeto de estrada que hoje, se você conseguir para ele 9 engenheiros para ganhar 18 mil reais, ele tem vaga. Aí fica querendo atrás de gente de outros estados, entendeu? Ou seja, trabalho tem, emprego tem, só que logicamente não pode ser aquele engenheiro que se forma e vai fazer casinha, minha casa, minha vida. Ele tem que se especializar, tem que procurar ser um projetista, trabalhar com BIM, fazer coisas realmente diferenciadas para poder ele também ter um salário diferenciado. sim, a busca pela especialização contínua, né? Exatamente. Ela deve acompanhar o desenvolvimento da carreira do profissional, né? Não somente a atuação. Acho que a renovação, né, de conhecimentos, ela deve ser constante. E claro, né, assim, estou bem hoje, né, mas lembrar de que é hoje, né, é o presente momento. Então há sempre uma oportunidade para se especializar, né, para aperfeiçoar o que já é feito. Então esse pensamento, né, do eu no presente, ele tem que ser questionado, né, ele tem que, de fato, fazer parte do diálogo de cada profissional consigo mesmo. Excelente, presidente. E a propósito, né, o senhor como o presidente em exercício de uma instituição, né, de um conselho, né, profissional tão relevante, né, como aqui no nosso estado do Ceará, na sua gestão, como tem sido, né, as melhorias, benefícios para os profissionais, né? E também outra pergunta que surge, né, para muita gente é: por que seguir a carreira de engenharia? Né? Hoje tem tantas carreiras, né, tem tantas profissões a serem seguidas, tem inclusive os modelos mais disruptivos, né? Eu posso ser youtuber, né? Eu posso ser um profissional de mídia, tentar ser uma influencer, então, mas por que seguir a carreira de engenharia?
Então, vamos lá por partes. Nós temos muitos benefícios, né, que a gente fez nesses 2 anos de mandato. A gente, por exemplo, tem um CREA Capacitando, e nós temos mais de 1.000 horas de cursos grátis para os profissionais, nas diversas áreas da engenharia, agronomia e geociências, e também a gente fez agora a terceira etapa, um curso de empreendedorismo, para aqueles profissionais que querem empreender. E esses cursos foram híbridos, né, presenciais e remoto, e estão gravados qualquer momento. O profissional registrado no CREA pode chegar lá, pode assistir esses cursos. Nós temos cursos, por exemplo, de contabilidade para um engenheiro, de como é que ele lê um balanço, como é que ele lê, como é que ele interpreta um contrato, né, na parte jurídica, como é que ele alavanca a empresa dele na parte de mídia. Então, assim, nós temos vários cursos. A gente está trabalhando muito forte para interiorizar o CREA. Cheguei agora mesmo de madrugada num evento muito bom lá em Iguatu. Inclusive, nós temos várias inspetorias, e nessas inspetorias a gente tem o que a gente chama de Espaço CREA, que são cowork para os profissionais 100% grátis. Por exemplo, você que é de Crateús, você que é de Juazeiro, Tianguá, Sobral, Limeiro do Norte, você que é da região, chegou lá, em vez de se reunir com o cliente numa cafeteria, numa padaria, você vai para a sede do CREA, que lá tem espaço para lhe atender, para você trabalhar com internet. Então a gente também conseguiu uma coisa muito importante, que foi o pagamento das RTs via Pix, que antigamente o pagamento demorava, você pagava um RT, passava um dia, passava 2 dias para poder ser compensado. Hoje em até 15 segundos você consegue liberar sua RT, e ela já vem assinada, né, digitalmente, SRT. Então, assim, a gente tem feito muita coisa para os profissionais. Nós conseguimos, uma coisa que eu falei muito, norma, todas as normas, 100% das normas da ABNT, grátis para todos os profissionais, e sem os CREAs, a Mútua e o CONFEC, o nosso Conselho Federal. Então, realmente, a gente fez muitos benefícios e vai trabalhar para continuar realmente fazendo essa doação. E o porquê, né? A outra pergunta era por que ser engenheiro, né? Eu acho que a primeira coisa é você gostar. Eu acho que o que você fizer na sua vida, que você gostar, você vai ser bem-sucedido. Você sendo médico, sendo engenheiro, sendo professor, tendo jogador de futebol, você tem que querer, tem que gostar e buscar sempre ser o melhor. Então você, nessa forma, você gostando, você não olhando só para o dinheiro, mas você olhando, fazer uma coisa com prazer, como eu falei, eu comecei muito cedo, né? E eu sempre trabalhava como se fosse meu aquela empresa. Quando eu era engenheiro, eu trabalhava como se aquela fosse minha, economizava até o centavo e tal. Aí se eu não fosse promovido naquela consultora, outra consultora via o meu trabalho e dizia: "Rapaz, esse cara é bom, vou botar ele para trabalhar comigo." Então, você vai subindo porque você trabalha. Eu não vou enricar o patrão. Não, você tem que trabalhar para você. Se o seu chefe, né, chefe direto, não reconhecer, alguém vai lhe reconhecer e você vai se sobressair com certeza. É interessante quando a gente observa o histórico profissional, né, e a carreira como é desenvolvida, né. Geralmente quem passa por todas as etapas, né, do estágio, ali, do processo inicial, daquela fase mais complexa, né, até quem já passou por tudo isso e já consolidou a sua carreira, né, tá chegando ali, não é o seu caso, presidente, mas quem tá chegando já, por exemplo, na aposentadoria, né, pensando em outras, vertentes, né, de atuação, enfim. E é muito bonito quando você vê o regozijo de alguém, né, que já passou por todas essas etapas e tem muita bagagem, né, tanto para aconselhar quanto as perspectivas, né, a serem compartilhadas, dentro de cada fase, né, dentro de cada escolha e podem orientar, né, outras pessoas que estão começando. Mas a gente também tem a pergunta, né, caminhando para o final, né, a pergunta que a gente sempre faz, né, para quem está aqui conosco, como convidado nos nossos episódios do podcast, né, quando a gente olha para as novas gerações, né, quais são os conselhos, né, para os estudantes, para os jovens, né, os aspirantes da área, né, que desejam seguir uma carreira de sucesso, que desejam se tornar engenheiros, que desejam ser engenheiras, né, técnicos na área, né, que querem estruturar uma carreira. Que conselhos, presidente, você daria para essas pessoas? Isso é muito importante, né? Eu diria que o estudante, ele tem que fazer um network muito grande. Ele tem que tratar o seu colega de turma não como um concorrente, mas como um futuro sócio, um futuro projetista, um futuro cliente.
Então, assim, realmente olhar para frente, olhar o que é que o mercado tem a oferecer, se aproximar do CREA. O CREA, nós temos o CREA Júnior, nós temos o CREA Jovem, que os estudantes podem também assistir, acompanhar esses treinamentos, ver realmente como é que funciona, ficar perto ali dos mais experientes e estudar, mas também buscar um estágio, para você realmente ver o dia a dia, você aprender realmente na prática, né? Aprender realmente dentro da indústria, aprender dentro de uma obra, aprender dentro de uma lavoura. Então, realmente, eu digo isso aí. Eu acabei de fazer uma entrevista com os alunos do primeiro semestre, né, da faculdade. Eu sempre estou aberto a conversar com os estudantes. Eu disse isso para eles. Continuem, se esforcem. Eles foram pegar meu Instagram, mandaram uma mensagem pedindo para poder fazer uma entrevista comigo. Eu consegui, foram lá no CREA. Só que depois disso já tem 8, já querem. Mas assim, realmente é um negócio que eu abro a agenda para estudante, porque eu acho que os estudantes são o nosso futuro. Então, realmente é isso aí, é perseverar, força de vontade. O começo da engenharia, ele realmente é muito pesado, né, na questão desses cálculos, dessas físicas, mas as pessoas que estudam isso, elas pensam rápido, elas têm um raciocínio lógico mais rápido, então vai ajudar muito no futuro, vai ajudar muito a você calcular uma ponte, a você calcular uma barragem, a você calcular uma máquina, calcular uma subestação. Então, assim, realmente é aproveitar todas as oportunidades e não deixar o cavalo passar correndo, tem que se abraçar aí com ele. Excelente, presidente. É incrível, né, nessa fala que a carreira da engenharia é uma carreira muito sólida, né, uma carreira muito bonita, né? E, inclusive, existem os engenheiros de atuação técnica, né, que são experts em determinadas temáticas, né, tanto cálculos quanto os projetos, na engenharia de segurança, combate a incêndio, engenharia ambiental, que também é outra área que está muito próxima, sempre conosco dentro da abordagem de sustentabilidade. Mas também tem os engenheiros de planejamento, de gestão, né, que andam por outros caminhos, né, De trilham, orçamento. né, trilha de orçamento mesmo, ou seja, outras trilhas da carreira Y, né, que lidam para a gestão, né, que olham, voltam-se para a gestão e desenvolvem naturalmente outros skills, né, outras competências, né, focadas em carreira de gestão. Então, presidente, excelente, tá? Grandes conselhos para quem está buscando trilhar esse caminho, realmente é muito válido. E aqui eu abro, né, espaço, se eu quer trazer algum comentário, né, alguma outra fala adicional, algum ponto em específico, fique à vontade, presidente. Você foi um excelente repórter, vamos dizer assim, né? Realmente soube explorar bem o tema, não tenho assim mais o que acrescentar no momento. Então, só tenho a agradecer realmente o espaço, né? Dizer que eu estou à disposição, em nome do CREASA, estamos à disposição de todos os profissionais, de toda a sociedade, e realmente trabalhando para fazer um conceito mais forte e realmente melhor para todos. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, presidente. Bom, a gente encerra aqui o nosso episódio, o nosso encontro. O SESI Ceará, assim como o Senai Ceará, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a Federação no Brasil, tem o compromisso de ter profissionais legalmente habilitados, qualificados, treinados e capacitados na nossa casa para servir a sociedade, né? Então, mais uma vez, presidente, muito obrigado por estar conosco. Obrigado você também que nos acompanhou. Deixe nos comentários o que você achou do nosso encontro e traga também mais sugestões de outras abordagens. Muito obrigado e até mais.